pouco sobre contribuições. Mas o que será contribuições? Nós podemos ver, como vemos muitas coisas, como elas são olhadas, como elas são interpretadas, sobre a luz do mundo e sobre a luz da Bíblia, que a Bíblia nos fala. Então, contribuições nós poderíamos dividir em 4 itens. 1, os dízimos. 2, as ofertas. 3, as primícias. E 4, a generosidade. É um assunto longo, é um assunto difícil, é um assunto que exige muitas controvérsias, mas nós vamos ver o que é que o Senhor nos traz através das Sagradas Escrituras. É um assunto que ele pode ser olhado sobre várias perspectivas. Vamos olhar sobre a perspectiva bíblica. O que é que Deus nos diz? Então, sobre a perspectiva bíblica, o dízimo é o quê? Ele é o reconhecimento, a gratidão e a graça de Deus. Aonde? Em nossas vidas. Para quê? Com a finalidade de manter a obra do Senhor. Mas não só para manter a obra do Senhor, para também nós glorificarmos a nossa expressão, o nosso coração a Deus, a nossa honra a Deus. Quando eu falei que o dízimo pode ter várias finalidades, eu estou falando de quê? Eu estou falando da motivação do coração de cada um. Da motivação que leva a pessoa a dar o dízimo. A pessoa pode dar o dízimo por obediência à palavra do Senhor, à ordenança do Senhor. Ela pode dar o dízimo por medo de cair maldição sobre a vida da pessoa. Nós sabemos que existem muitas igrejas que não são comprometidas com a palavra do Senhor e que pregam muitas heresias. E também a motivação pode ser em decorrência de quê? Da pessoa achar que ela pode barganhar com Deus, como muitas igrejas pregam, né? O evangelho da prosperidade. Senhor, eu te dou isso aqui, eu boto isso aqui no teu altar e tu me dá isso aqui de volta. Eu dou isso aqui para ser abençoado. Mas não é isso que a Bíblia nos diz, não é isso que Deus espera de nós. O dízimo, ele mostra o quê? Ele mostra que Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu vou deixar inicialmente 3 perguntas que ao longo do que eu for colocando, nós vamos ver. Primeira pergunta é o quê? O que Deus quer de nós? Segunda pergunta, por que Deus pediu honra? Para que ele fosse honrado através do aspecto material, através do nosso aspecto material. E um terceiro ponto, a terceira pergunta, qual é a expressão do coração do dizimista? Como é que Deus vê o coração do dizimista? Então nós vamos nos basear nesses 3 pontos, tá? Então, nós sabemos que o dízimo é uma palavra que ela vem lá do hebraico, que ela significa o quê? A 10ª parte de nossas rendas, de tudo que nós temos, de tudo que nós ganhamos, de tudo que nós produzimos. Na lei de Deus, com os israelitas, Deus estipulou o quê? Que eles deveriam dar a 10ª parte de toda a sua produção, de suas terras. Por quê? Porque na época não existia moeda, não existia dinheiro. Então eles eram ou cultivadores de gado, né, de ovelhas, ou eles eram lavradores da terra. Então eles deveriam dar 10% de tudo que eles
eles cultivavam, de tudo que eles recolhiam e de toda a sua renda. Era dado para quê? Porque era dado como reconhecimento do fato de que Deus os havia abençoado. Como reconhecimento e não como barganha, meus irmãos. Como muitas igrejas pregam. O dízimo deveria ser o quê? Deveria ser a primeira e a melhor parte da porção de cada um. Nós vamos ver mais adiante, é um exemplo de Abel e de Caim, né? Como foi que Abel deu e quando foi que Caim deu? Caim deu do que sobrou. A Bíblia diz, depois de um tempo, Caim levou a sua oferta para Deus. Deus não quer sobras no seu coração. Deus quer ser o primeiro lugar no seu coração. E você precisa tirar a 10ª parte de tudo que Deus te dá, porque tudo é de Deus. Você precisa tirar a 10ª parte, mas em primeiro lugar, para dar ao Senhor. Então o dízimo deve ser a melhor porção da sua vida, das suas rendas para dar a Deus. Ele demonstra o que? Ele demonstra o propósito que você tem com Deus, que a sua prioridade na sua vida é maior com Deus. O dízimo, quando foi criado, ele era usado para quê? Ele era e é usado hoje ainda para quê? Para manter as instalações, as despesas cerimoniais, os cultos, as adorações, bem como o sustento dos sacerdotes, daquelas pessoas que serviam a Deus nas tendas. Deus considera o quê? Deus considera o seu povo, que somos nós, responsável pela administração de recursos que Ele nos dá e que Deus deu para os israelitas na terra prometida. Quando Ele fez aquela promessa para Abraão, que a descendência de Abraão seria abençoada, que nós vamos ver ela se cumprir ao longo da história. Então, a essência do dízimo, meus irmãos, o que é? É o entendimento, é o reconhecimento que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós apenas estamos devolvendo 10% do que Deus nos dá, do que Deus nos concede. Deus estava ordenando aquele povo que dedicasse a Ele parte daquilo que Deus estava dando aos israelitas. Nós vamos ver que a primeira menção sobre o dízimo está lá no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo através de quê? Através de Moisés, logo após o povo de Israel sair do Egito. Só que antes disso, nós vamos ver através de Abraão, aqui em Gênesis 14, versículo 20, que Abraão foi o primeiro crente a dar o dízimo a quem? Através de Melquisedeque. Abraão reconheceu Melquisedeque como o quê? Como sacerdote de Deus. Então, ele deu a 10ª parte de tudo o que ele ganhou em uma batalha. O que é que Gênesis 28, capítulo 28, do versículo 18 ao 22, ele nos diz? Ele nos diz que Jacó, que era neto de Abraão, tá, fez um voto com o Senhor. Que voto foi esse? Jacó disse que tudo que havia passado por uma experiência, depois dele ter passado de uma experiência com Deus, ele diz a Deus: Deus, se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, versículo 21, ele diz: e eu em paz me tornar a casa de meu pai, e o Senhor será o meu Deus. Versículo 22. E nesta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente
te darei o dízimo. Então nós já estamos vendo aqui através de Abraão, através de Jacó, que o dízimo já era uma prática do povo para o povo de Israel. Perceba que antes de Deus instituir o dízimo como lei através de Moisés, tá? Isso já era um costume do povo de Israel, que acabou sendo incorporado na vida deles e depois Deus instituiu como lei, que permanece até hoje. Então, na época em que foi formada as 12 tribos de quê? As 12 tribos de Israel. O que foi que Deus fez? Deus fez uma coisa interessante, meus irmãos. Nessa época, Deus planejou o quê? Deus não queria rei, Deus não queria líder para Israel. Deus queria que Ele, o próprio Deus, fosse o líder de Israel. Então, sendo assim, não tinha templo, tinha tendas. Então, aonde o povo ia, eles armavam as tendas. As tendas. Qual foi a tribo que Deus elegeu para tomar conta das tribos? A tribo de Levi. Então, era a tribo de Levi que ia comandar o povo à adoração de Deus. Durante aquelas 3 festas que haviam, quando o povo vinha, que trazia o seu dízimo, eles eram dados à tribo de Levi. Por que a tribo de Levi? Porque foi Deus que escolheu a tribo de Levi para conduzir o povo à adoração de Deus. E Deus queria o quê? Deus já nos mostra que naquela época Ele já nos fala com as 12 tribos de Levi. Ele queria uma adoração exclusiva, tempo exclusivo, primeiro, primícias para com Deus. Então o que é que Ele faz? As pessoas da tribo de Levi não teriam direito à terra de cultivar. Eles teriam que ter uma dedicação exclusiva nas tendas que eram futuramente o templo de Deus, que era o templo de Deus. Mas eles precisavam de subsistência, eles precisavam comer, eles precisavam vestir, eles precisavam beber. Então Deus ordenou que aquele povo trouxesse para os levitas a manutenção. Se nós vamos ver posteriormente, no Novo Testamento, quando Paulo fala que é direito dele receber o dízimo, só que Paulo, devido à história dele de ter sido o maior perseguidor dos cristãos, né, ele era uma pessoa desacreditada. Então, apesar dele dizer que ele tinha direito ao dízimo como ministro da palavra de Deus, mas ele abre mãos e ele passa a fazer o que? Ele era construtor de tendas. Ele passa a construir tendas para se manter. Então, os sacerdotes da tribo de Levi, para não enriquecer, eles não tinham direito à terra, a cultivar. Eles tinham que ter essa dedicação exclusiva à tenda de Deus. Então as pessoas precisavam contribuir fielmente com seus dízimos. Se nós formos ver lá em Malaquias capítulo 3, do versículo 8 ao 10, o que é que Deus fala para esse povo? Versículo 8, Deus diz para esse povo: roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que me roubamos? Que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubastes, vós a nação toda. Versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
Qual era a casa do tesouro? A casa do tesouro é o templo de Deus. Na época eram as tendas. Então os dízimos seriam usados para o sustento das tribos de Levi, né? Os Levi, quem eram os Levi? Eles eram sacerdotes, eles eram israelitas, que foram escolhidos por Deus. Para quê? Para guiar o povo na adoração a Deus. Nós podemos ver aqui, vou ilustrar como curiosidade, os mais famosos levitas de Israel. Quem foi? Moisés, seu irmão Arão e Miriam foram os mais famosos. Levi foi quem? Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Descendente de quem? Neto de quem? De Abraão, aonde Deus fez uma promessa. Abraão. Êxodo 28, versículo 1. Arão foi quem? Arão foi escolhido por Deus como sacerdote para ser o quê? Para ser a ponte entre Deus e os homens. Se nós formos examinar ainda Números 18, 21, Deus manda dar aos levitas todos os dízimos pelo serviço que os levitas prestavam à tenda da congregação. Deuteronômio 14, do versículo 28 ao 29, Deus fala que o dízimo seria usado com os levitas e com as pessoas desamparadas, os órfãos, os viúvos e os carentes. Então, além dos dízimos serem usados na manutenção do templo, na manutenção dos levitas, eles deveriam ser usados também, como até hoje nós usamos. Não é verdade? Nós não usamos recursos que entram na igreja para amparar o órfão, a viúva, o desamparado, o necessitado. Então Deus já ordenava isso naquela época. O dízimo era o quê? O dízimo era, meu irmão, e é um termômetro na vida espiritual de cada um de nós, de você e de mim. É um termômetro espiritual. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9, Deus diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Mais uma advertência do Senhor, para que nós estejamos honrando a Deus através de nossa renda, de tudo que nós ganhamos. Mateus, capítulo 23, versículo 23, e Lucas também, que é um tema paralelo, Lucas 11, versículo 42, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Qual é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Devereis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Precisamos sim dar o nosso dízimo e as nossas ofertas, mas não podemos, como Deus está dizendo aqui, desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. Precisamos ter misericórdia com as viúvas, com os desamparados, com os necessitados. No Novo Testamento nós já vemos o que? Jesus confirmando ou sancionando o que? A doutrina do dízimo. Aqui, onde eu acabei de ler, Mateus 23, 23. 1 Coríntios 9, versículo 13 ao 14. Versículo 13, ele diz assim: não sabeis que vós prestam serviços sagrados do próprio templo, que se alimentam, isso ele está falando a quem? Ele está falando aos israelitas, a tribo de Levi, porque a tribo de Levi, ela tinha que se manter de quem? Ela tinha que se manter do que era dado para eles, porque eles não iam para o campo trabalhar. Então ele diz: não sabeis vós que prestam serviços sagrados do próprio templo, se alimentam do próprio templo, do que entra para o templo.
serve ao altar, do altar terá seu sustento. Então você que é ministro de Deus, você que é sacerdote do Senhor, Deus te dá um amparo legal para você ser sustentado pelo que entra na igreja, pelos dízimos e pelas ofertas. Versículo 9 e 14, ele diz: assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então você que prega o Evangelho, você tem direito de receber o dízimo, o que entra como dízimo, o que entra como oferta. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, nós vemos o que? Nós vemos os ensinamentos daquelas pessoas que estão empenhadas em que? Proclamar a palavra de Deus, como os ministros, os pastores, os evangelistas, que eles devem ser apoiados por quem? Por aqueles que recebem o benefício espiritual da mensagem que é pregada na casa do Senhor. No início, eu falei em 3 pontos. 1, 2 e 3 que nós íamos, ao longo do que eu falasse, nós íamos ver. Então, o primeiro ponto que eu falei foi o quê? O que Deus quer de nós? Será que Deus só está querendo o nosso dinheiro? Será que é isso que Deus realmente quer de nós? Será que Deus quer só a nossa oferta em si? Deus aceitou a oferta de Caim? Então Deus não aceita a sobra. Deus quer que Ele seja o primeiro na nossa vida, com a nossa honra. Ele quer que nós o honramos. É preciso fazer o quê? A coisa certa. Mas é preciso fazer a coisa certa, de maneira certa. Dar o dízimo é certo? É. Mas como é que nós estamos dando o dízimo? É de maneira certa, é de maneira correta? Ou nós estamos fazendo como Caim, que depois de algum tempo nós vamos tirar o que sobra para trazer à casa do tesouro? A oferta, meus irmãos, tem que ser a expressão de honra do nosso coração para Deus. Deus não aceita oferta que não seja a primeira. Deus não quer resto. Se Deus tivesse interessado em resto, Deus teria aceito a oferta de Caim. As coisas materiais, elas não podem concorrer com o quê? As coisas de Deus. O valor das coisas materiais não podem concorrer com o valor que Deus precisa ter na nossa vida e a honra que nós precisamos dar ao Senhor. Abel, com a sua atitude, dando as primícias, enquanto Caim, depois de um longo tempo, depois de um determinado tempo que a Bíblia fala que ele deu a sua oferta, Abel não, com a sua atitude ele deu das premissas quer dizer o primeiro lugar, o que vem primeiro, deu das premissas do seu trabalho, mostrando o quê? Mostrando que Deus é o primeiro na sua vida. Então é assim que nós precisamos honrar ao Senhor, mostrando que Ele é o primeiro nas nossas vidas. Em Mateus capítulo 2, do versículo 42 ao 45, ele nos fala de quando Jesus ele estava na frente do gasofilácio. Então ele olhava para o que estava sendo dado ali, só que ele não olhava para o valor que estava sendo dado. Deus olhava para como estava sendo dado o que era dado. Então veja bem qual é a motivação do seu coração. Quando eu falei lá no início que o dízimo pode ter muitas motivações.
certas e outras erradas. Então, qual é a motivação correta do seu coração para você dar o dízimo? Então, aqui, Jesus, na frente do gasofilácio, ele não olha quanto aquelas pessoas estavam dando, mas ele olha como era dada. Todos deram daquilo que sobrava. Pessoas ricas traziam o que sobrava, que não ia lhe fazer falta. Mas houve uma viúva, nós sabemos bem essa história, que ela deu apenas 2 moedinhas que ela tinha, né? E não foi a maior oferta para Deus. A maior oferta dos ricos, que deram o que sobrava, que não lhe fazia falta, ou a oferta da viúva, que deu só o que tinha. Então, meus irmãos, na matemática de Deus, a maior oferta não é o quanto damos, é o como damos. É a motivação do nosso coração. Porque todos deram o que sobrava. Mas a viúva deu o quê? Deu aquela pequena soma de dinheiro que ela tinha. Que significou o quê? Significou uma grande porção de honra ao Senhor. 1 Samuel, ele fala: honra, eu honro a quem me honra. Jesus, ele diz, Deus, ele fala: eu honro a quem me honra. Então precisamos honrar o Senhor. Mateus 13, tanto Mateus 13 como Lucas, capítulo 8, versículo 14, é uma passagem bem conhecida, aquela passagem que fala sobre as sementes que foram jogadas ao longo do caminho, né? Vieram os passarinhos, veio o sol, vieram os espinhos. E nós podemos deduzir o quê? Que aqueles espinhos que caíram ao longo do caminho podem representar o quê? A sedução que as riquezas representam em nossa vida, que acaba nos afastando de Deus, que o fruto acaba não abre, acaba não frutificando, acaba não dando fruto, porque os espinhos vieram e mataram aquela semente que é a palavra do Senhor. Então, o apego às coisas materiais, ao dinheiro, e como a palavra do Senhor diz, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, né? Você não pode deixar que o amor ao dinheiro conduza as suas escolhas, as suas decisões. Irmãos, há uma linguagem atrás das nossas ofertas. É uma linguagem que fala muito mais do que damos, que fala mais como damos, qual é a motivação do nosso coração. As nossas escolhas e as nossas decisões, elas vão mostrar o quê? Quem está no controle de nossas vidas. Ainda há pouco eu escutei uma irmã aqui na frente dando o exemplo da carteira de motorista, que alguém chegou para o marido dela e disse: não, ele já fez tantas provas e não passa, então compra essa carteira. Não comprar a carteira, estudar de novo, fazer de novo a prova, isso significa dar honra ao Senhor, porque Deus não se agrada de corrupção, de engano, de mentira. Então é uma forma de nós honrarmos ao Senhor o que nós decidimos, o que nós escolhemos, e isso é escolha. Quando você escolheu não pagar a sua carteira, e em outras muitas situações, a nossa vida é feita de escolhas. Podemos escolher coisas segundo a palavra do Senhor, coisas corretas, segundo a vontade
vontade de Deus, que agrada a Deus, e podemos escolher coisas que agradam a quem? Ao nosso inimigo, ao inimigo de nossas almas. Então precisamos ver quais são as nossas escolhas, quais são as nossas decisões. Segundo ponto que eu falei, qual foi? Porque Deus pediu para ele ser honrado no aspecto material. Lá no início eu falei que Deus pediu aos israelitas que eles trouxessem as tendas, o dízimo para sustentar as tendas do Senhor, a obra do Senhor, para sustentar os sacerdotes, os levitas. Por que Deus pediu exatamente para ser honrado no aspecto material? É porque nós sabemos que o aspecto material, o valor que nós damos ao dinheiro, é muito grande, o apego que nós temos às coisas materiais. É onde muitas vezes nós tropeçamos e caímos. São nas coisas materiais. Se nós formos ver na palavra de Jesus, quase metade das parábolas dele, ele se refere a quê? Ele se refere às coisas materiais, às riquezas. Por quê? Porque tem importância. É porque ele quer nos chamar a atenção, ele quer nos exortar para que a nossa prática seja uma prática correta. E nós não devemos deixar as coisas materiais nos controlem, nos dominem, mas sim o Espírito do Senhor. O problema é o valor que o dinheiro tem em nossas vidas. Damos um valor muito grande ao dinheiro. É a forma como nós nos relacionamos com esse dinheiro. É a sedução que o dinheiro exerce sobre nós. Os espinhos que eu falei agora, os espinhos que caíram aonde foi plantada a palavra do Senhor, a desobediência da palavra de Deus. Na época de Abel e Caim, a adoração ela era feita com o quê? Ela era feita através de animais. Hoje, ela é feita através de quê? Também dos nossos lábios. Davi, quando criou os salmos eles foram criados para serem transformados em cânticos. E os cânticos são louvores de honra a Deus, não é? Então, a contribuição não diz respeito apenas a financiar projetos materiais, mas a enxergar o Senhor. Veja o exemplo de Maria em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, ele foi à casa de um cidadão que chamavam de leproso. E lá apareceu uma mulher chamada Maria nessa ocasião. O que Maria fez? Ela é chamada posteriormente, até hoje, de Maria de Betânia, por causa do lugar onde Jesus estava. Aquela mulher quebrou um vaso de alabastro cheio de um óleo caríssimo, jogou na cabeça de Jesus. O que é que aquelas pessoas fizeram com a atitude dessa Maria de Betânia? Criticaram, reclamaram. Por quê? Pelo valor que aquele perfume tinha. Aquele perfume tinha um valor assim imensurável. E Jesus diz o que para aquele povo? Que eles se calassem, que eles não reclamassem. Por quê? Porque o que aquela mulher fez, ela não viu o valor material daquele perfume. Ali ela estava honrando o Senhor. Aquele perfume. Então, essa mulher até hoje ela é citada na Bíblia. Ela tem um destaque na Bíblia por causa
do coração dela, da expressão do coração dela. Que ela não olhou pelo valor material do perfume, mas ela olhou em honrar ao Senhor. Terceiro ponto, que já entra na expressão do coração do dizinista. Como Deus olha a expressão do coração do dizinista. Muitas vezes nós transformamos a consequência do propósito em quê? Na doação. Então, em vez de nós olharmos como nós estamos fazendo, nós olhamos a consequência do que nós estamos fazendo. Qual é a consequência do que nós estamos fazendo? Não, eu vou dar o dízimo porque Deus vai me abençoar, eu vou ganhar as bênçãos de Deus. Então nós trocamos o quê? O propósito do dízimo, das ofertas, pela consequência. Isso não pode ser feito. Isso é antibíblico. A expressão do coração é que importa para Deus e não o que você dá, como no caso de Maria de Betânia. A expressão do coração, vou repetir, é que importa para Deus e não o que você dá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo fala: cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa alegria, meus irmãos, se refere a quê? A uma sensação íntima, uma alegria íntima, interior que a pessoa tem de quê? De dar, de contribuir, de ajudar na obra do Senhor. Então, nós podemos concluir o quê? Mediante tudo que foi falado. Muitas vezes, nós reclamamos da casa do Senhor. Está suja, faz calor, o irmão conta desituado. São N reclamações, não é isso? São N muitas insatisfações, né? Mas nós não podemos esquecer que o templo precisa de quê? Dos nossos recursos financeiros para suprir as várias despesas que podem ser pagamentos com funcionário, água, luz, socorro aos necessitados, obras educacionais, obras sociais, enfim. Toda instituição precisa de recursos financeiros. E eu quero te dizer que a igreja não é exceção. A igreja também, como uma instituição religiosa, ela precisa de recursos financeiros para se manter. E eu e você que temos que dar. Foi por isso que Deus criou e ordenou a seus servos que contribuíssem com os dízimos e com as ofertas. O dinheiro que ganhamos, meu irmão, é bênção de Deus. É a oportunidade que Deus nos dá para ter um emprego, para ter saúde, inteligência, capacidade, energia de trabalhar, de produzir. Por isso, é nossa obrigação de dar ou devolver 10% do que Deus graciosamente nos dá. Para quê? Para o sustento da igreja, e não só para o sustento, para a honra, para honrar o Senhor e a lei do Senhor. As contribuições, meus irmãos, não são as únicas formas de dar honra a Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões também revelam, como eu citei há pouco o exemplo da carteira de motorista, a nossa honra a Deus, como nós podemos honrar a Deus. Reconheça a sua condição de pecador. Entregue a sua vida no controle nas mãos do Senhor. E
quase metade das parábolas que Jesus fez, ele fala sobre os bens e as riquezas. Deus não pediria para nós darmos parte do que ganhamos, do que temos, se não fosse importante, os dízimos e as ofertas. Então, meus irmãos, as contribuições, nós vimos hoje sobre dízimo, um pouquinho sobre ofertas, e se Deus nos permitir, no próximo domingo falaremos sobre primícias e generosidade. Glória a Deus. Então, que essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje possa ficar guardada no nosso coração, que nós possamos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas decisões, em tudo. Amém? Amém. Glória a Deus.